Há momentos em que o coração sente um peso que não sabe explicar. Tudo parece normal por fora, mas dentro há uma pressão silenciosa, como se algo ou alguém drenasse as forças, minasse a alegria, apagasse a luz. É a inveja disfarçada de amizade. É a falsidade escondida atrás de um sorriso. Muitos vivem cercados por rostos conhecidos, mas poucos percebem as intenções que os cercam. Existem guerras que não deixam marcas no corpo, mas deixam feridas na alma. São guerras travadas no silêncio das conversas, nas críticas veladas, nos pensamentos maldosos lançados como dardos contra quem apenas busca viver em paz. Essa é a batalha invisível que São Jorge conhecia bem. Ele enfrentou dragões visíveis e invisíveis e sabia que o verdadeiro combate não está fora, mas dentro. Está nas tentações que tentam nos afastar de Deus, na amargura que o inimigo planta para corromper o coração, no orgulho que tenta tomar o lugar da humildade. É uma guerra que começa pequena, com uma palavra, um olhar, uma dúvida. E quando menos se percebe, já estamos feridos sem saber por quem. Por isso, a fé é o escudo dos que não querem ser vencidos. Quando o mal se disfarça de luz, é preciso discernimento. Quando o veneno vem em forma de elogio, é preciso silêncio e oração. Há momentos em que Deus permite que vejamos o que está escondido, não para gerar medo, mas para despertar a alma. A batalha espiritual não é um mito, é uma realidade cotidiana. Está nas relações, nas decisões, nos caminhos que se cruzam entre o bem e o mal. Mas quem confia no Senhor não teme o invisível, porque sabe que há um exército de luz batalhando em favor dos que permanecem firmes. É nesse cenário de sombras e de fé que São Jorge se levanta como sinal de coragem. Não empunha a espada por vaidade, mas por amor à verdade. Ele nos recorda que o cristão também é chamado a lutar, não com ódio, mas com oração, não com armas, mas com o coração cheio de Deus. Porque há inimigos que não se enfrentam com palavras, mas com joelhos dobrados. E quando a alma se rende à vontade divina, nenhum mal prevalece. E é justamente quando o mal se esconde atrás de sorrisos que o céu envia seus guerreiros. A guerra invisível ao nosso redor. A maior armadilha do inimigo é fazer-nos acreditar que ele não existe. Vivemos dias em que o mal se disfarça de normalidade, onde a inveja é chamada de opinião. A traição é vista como esperteza e a falsidade como proteção. É nesse ambiente de engano que muitos perdem a paz sem entender o motivo. De repente, a alegria seca, o ânimo diminui, e tudo parece pesar mais do que o normal. Não é cansaço físico, é o peso de uma guerra espiritual travada na alma. São Paulo nos alerta em Efésios capítulo 6, versículo 12. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos do mal espalhados pelos ares. A inveja é uma dessas armas que o inimigo usa com sutileza. Ela se infiltra onde há luz, porque a escuridão não suporta o brilho da graça. Ela nasce onde alguém é abençoado, e outro não sabe lidar com a bondade de Deus refletida no próximo. Mas quem tem fé não se desespera diante dessa guerra. Pelo contrário, reconhece o combate e se fortalece na oração. Cada vez que dobramos os joelhos, o inferno recua. Cada vez que respondemos o mal com bondade, as trevas se confundem. O cristão não luta para vencer os outros, mas para vencer a si mesmo. O orgulho, o medo, o desejo de revidar. Essa é a verdadeira guerra invisível, a batalha interna que define o rumo da alma. Por isso não se assuste quando perceber que sua presença incomoda, que sua alegria provoca ou que sua fé desperta críticas. São sinais de que a luz dentro de você está viva e ativa. O mal só persegue o que o ameaça. E se você está sendo atacado, é porque há algo santo florescendo em você. Mas mesmo nas maiores tempestades espirituais, há uma promessa que nunca falha. Deus não abandona os seus filhos. Ele está nas trincheiras do invisível, lutando ao seu lado, transformando cada ferida em força, cada lágrima em espada, cada oração em vitória. E é nessa certeza que nos preparamos para conhecer o guerreiro que Deus levantou como sinal de coragem e pureza. O escudo dos justos. Nenhum guerreiro entra em batalha sem armadura.
E na vida espiritual, o escudo mais poderoso que existe é a fé. São Jorge compreendia isso profundamente. Sua coragem não vinha da força do braço, mas da força interior que nasce da confiança em Deus. Enquanto muitos buscavam vencer pela espada, ele vencia pela obediência. O escudo que ele carregava não era apenas metal, era símbolo do coração reto, do homem que não se curva diante da corrupção do mundo. O justo não se defende atacando, mas permanecendo fiel. Ele suporta calúnias sem perder a verdade, suporta traições sem perder a paz, e suporta o desprezo sem perder a dignidade. Essa é a postura de quem confia no Senhor. O escudo da fé não impede que o inimigo lance flechas, mas impede que elas penetrem o coração. Quem se esconde atrás desse escudo encontra abrigo no próprio Deus. Em tempos em que a mentira parece reinar e a inveja cresce como erva daninha, é fácil desejar se proteger com as mesmas armas do mundo. Mas São Jorge nos ensina o contrário. Ele mostra que o poder não está em revidar, mas em permanecer puro. O cristão que luta com amor é invencível, porque o mal não sabe combater a bondade. E quando o inimigo percebe que seus ataques não geram rancor, ele recua. Assim deve ser o nosso coração, firme, limpo, protegido pela fé. Aquele que confia em Deus se torna impenetrável. Nenhum olhar de inveja, nenhuma palavra de ódio, nenhuma amizade disfarçada é capaz de romper o escudo que o Senhor coloca diante dos seus escolhidos. Por isso, quando tudo parecer desabar, levante o escudo. Quando se sentir atacado, não responda com ira, responda com fé. Porque há uma força que sustenta os justos, a certeza de que Deus vê tudo, sabe tudo e age no tempo certo. E é nesse caminho de fé e pureza que o exemplo de São Jorge resplandece. Ele não lutou por glória, mas por amor. Não cavalgou em busca de fama, mas em defesa da verdade. E sua história se torna um convite. Olhar para ele e aprender a lutar pelo que é eterno. O santo que enfrentou o dragão. Muitos pensam que a história de São Jorge e o dragão é apenas uma lenda, uma fantasia criada pelo tempo, mas todo símbolo guarda uma verdade espiritual. O dragão que São Jorge enfrentou não era apenas uma criatura mítica, era a representação viva do mal, que tenta devorar o que é puro, o que é santo, o que é de Deus. Em cada época, esse dragão assume uma nova forma. Às vezes é a inveja, às vezes é a mentira, às vezes é o medo, mas a essência é sempre a mesma: tentar sufocar a fé que existe dentro do homem. O dragão é astuto, ele não chega rugindo, ele se aproxima com aparência de normalidade. Ele fala através de vozes próximas, sussurra através de conselhos falsos, se esconde nas tentações que parecem inofensivas. São Jorge sabia disso, por isso não lutou com raiva, lutou com discernimento. Sua espada não foi forjada em ferro, mas na oração. Seu cavalo branco não era símbolo de poder, mas da pureza daquele que se mantém limpo mesmo em meio à lama do mundo. A vitória de São Jorge não foi sobre o dragão apenas, mas sobre o medo. Porque todo mal se alimenta do medo que temos dele. Quando a alma se levanta em nome de Deus, o mal se desarma. E é por isso que o testemunho de São Jorge é tão atual. Ele nos ensina a enfrentar os dragões modernos, as palavras que ferem, as amizades que traem, as armadilhas que o inimigo planta no cotidiano, com a mesma coragem e fé. O cristão que confia em Deus não recua diante do mal, mesmo quando parece pequeno diante das forças contrárias. São Jorge não esperou o dragão desaparecer para acreditar. Ele acreditou e por isso venceu. A fé precede o milagre. Hoje, cada um de nós carrega o seu próprio dragão. Pode ser o ressentimento que ainda vive no coração, o medo do futuro, a ferida causada por quem nos traiu. Mas o Senhor nos dá a mesma força que deu a São Jorge. Basta erguer a espada da oração, firmar o escudo da fé e permanecer no campo de batalha sem ceder ao desânimo. Porque quando o cristão se mantém de pé, o inferno cai por terra. E assim, em cada coração disposto a lutar com amor, um novo dragão será derrotado. Reconhecendo o inimigo oculto. Nem todo inimigo se apresenta com rosto de maldade. Às vezes, ele se aproxima com abraços, sorrisos e palavras doces. O mal é astuto e sabe se disfarçar de amizade. Há pessoas que se dizem felizes com a nossa alegria, mas no silêncio desejam o contrário.
A inveja não grita, ela observa. Ela se alimenta do brilho alheio, porque não consegue acender o próprio. E quando encontra um coração desatento, planta a semente da dúvida, da intriga, da desconfiança. São Jorge nos ensina a reconhecer esses sinais sem ódio. O discernimento não nasce do medo, mas da luz. Deus nunca nos pede para odiar quem nos fere. Ele nos pede para enxergar com clareza. É por isso que a oração é tão poderosa. Ela não apenas protege, mas revela. Há situações em que o Espírito Santo abre nossos olhos e percebemos que certas amizades não são bênçãos, mas portas de desgaste. Percebemos que certas palavras que pareciam consolo, na verdade, nos afastavam da vontade de Deus. O inimigo se esconde naquilo que é mais familiar. Ele entra pelas brechas das emoções, pelas carências não curadas, pelas vaidades não entregues. É por isso que precisamos vigiar. Um coração que ora permanece desperto. Quando a alma se acostuma a conversar com Deus, ela sente quando algo não vem dele. O olhar se torna mais sensível, o espírito mais firme, e o mal perde espaço. Reconhecer o inimigo não é desconfiar de todos, é aprender a ver com os olhos da fé. Porque há pessoas que realmente nos amam e nos sustentam nas orações, mas há outras que caminham conosco apenas para entender onde podem nos atingir. A diferença está na presença de Deus. Onde há amor verdadeiro, há paz. Onde há inveja, há inquietação. E se você descobriu que foi ferido por alguém em quem confiava, não se culpe. Mesmo Jesus teve um traidor entre os seus. O importante é não permitir que a ferida se transforme em amargura. A dor ensina, mas a amargura destrói. Aprenda, perdoe e siga em frente. Deus não revela nada para alimentar o rancor, mas para libertar a alma. E quando a alma é liberta, ela se prepara para o próximo passo, a oração que ergue escudos e convoca o exército do céu. A oração do guerreiro da luz. Há momentos em que as palavras humanas não bastam. Quando a inveja se intensifica, quando as falsas amizades se revelam, quando o coração se sente cansado de lutar, é preciso recorrer à linguagem que o céu entende, a oração. Ela não é apenas um pedido, é um ato de combate. Cada palavra dita com fé se torna espada. Cada suspiro confiado a Deus é um golpe contra as trevas. Foi assim que São Jorge venceu suas batalhas. Ele orava antes de agir e agia depois de orar. Sua força não vinha da espada em sua mão, mas da certeza em sua alma. Ele sabia que sem Deus, a luta seria apenas humana. Com Deus, tornava-se divina. Por isso agora, é tempo de rezar com o mesmo espírito de coragem, pedindo ao Senhor que envie sua luz sobre tudo o que está oculto e que nos proteja contra todo o mal que nos cerca. Reze assim: glorioso São Jorge, guerreiro da luz, defensor dos que confiam em Deus, estende teu escudo sobre mim, que nenhuma palavra de inveja encontre abrigo em meu lar, que nenhuma intenção disfarçada se esconda em meus caminhos, que teu cavalo branco pise firme sobre o terreno das tentações, e que tua espada resplandeça contra toda obra das trevas. Liberta-me das armadilhas que o inimigo prepara em silêncio. Protege-me dos olhares invejosos, das amizades fingidas e das palavras que ferem. Conduz-me com tua força à presença de Cristo, para que em tudo eu seja firme, justo e verdadeiro. Que meu coração não abrigue ódio, mas seja cheio da paz que vem do alto. Que o Espírito Santo guarde meus passos e ilumine os que caminham comigo. E que em cada vitória eu me lembre: não fui eu quem venci, foi Deus que venceu em mim. Amém. Essa oração é uma armadura espiritual. Quando pronunciada com fé, ela envolve o coração com a proteção do céu. Nenhum mal resiste à alma que reza com sinceridade. E ao elevar essa oração, o guerreiro da luz desperta o exército invisível que luta ao seu favor. Porque toda vez que um cristão reza, os anjos marcham e o inferno se cala. Fé, à prova de fogo. A fé não é o abrigo que nos livra do fogo. É a força que nos faz atravessá-lo sem sermos consumidos. Daniel e seus companheiros foram lançados na fornalha ardente, mas o fogo não os tocou, porque com eles estava o próprio Deus. Assim também é com aquele que confia. Ele sente o calor da provação,
mas não é destruído por ela. São Jorge conhecia bem esse mistério. Antes de vencer com a espada, venceu no silêncio da alma. Ele sabia que o verdadeiro inimigo não é o dragão lá fora, mas a dúvida aqui dentro. Quantas vezes o inimigo tenta nos convencer de que estamos sozinhos? Ele sussurra que Deus se esqueceu, que ninguém nos vê, que não adianta mais orar. Mas toda vez que escolhemos crer, mesmo sem sentir, estamos vencendo. A fé é o grito calado da alma que diz: eu confio, mesmo quando não entendo. E essa confiança desarma todo o inferno. Não se trata de uma fé ingênua, mas de uma fé madura, forjada na dor, lapidada no tempo, testada nas perdas. É nas horas mais difíceis que ela mostra o seu valor. Quando o vento sopra contra e o fogo se levanta, quem permanece firme é aquele que aprendeu a crer no meio da tempestade. É o cristão que não precisa ver para continuar caminhando. Ele sabe que Deus não falha e que cada lágrima é uma semente de vitória. O mal pode até cercar, mas nunca alcança quem está revestido da graça. A inveja pode tentar, mas não derruba quem tem fé. As falsas amizades podem trair, mas não vencem quem permanece aos pés do Altíssimo. A fé é escudo, é abrigo, é presença de Deus dentro de nós. E quando a alma se reveste dessa certeza, nada mais a atinge, porque o fogo das provações se transforma em luz. E no meio dessa luz, surge a figura do guerreiro que empunha a espada não para ferir, mas para libertar. A espada do perdão. O mundo ensina a revidar, mas o Evangelho ensina a perdoar. E é nesse ponto que se revela a verdadeira força de um guerreiro da luz. São Jorge não venceu o mal apenas pela coragem, mas pela pureza do coração. O perdão é a espada mais afiada que um cristão pode empunhar. Porque quando o ódio espera encontrar vingança e encontra misericórdia, ele se desfaz. O perdão não é fraqueza, é libertação. Não se trata de fingir que nada aconteceu, mas de decidir que o mal não terá o poder de aprisionar a alma. O inimigo quer ferir o coração e depois morar dentro dele. Quer que a ferida se transforme em rancor, para que a luz se apague. Mas quando o cristão escolhe perdoar, ele fecha essa porta. Ele impede que o veneno da mágoa enraize. Cristo, na cruz, ensinou o perdão como a mais alta forma de vitória. Enquanto era ferido, orava pelos que o crucificavam. Ele provou que quem perdoa domina o próprio destino, enquanto quem odeia permanece escravo da dor. São Jorge viveu esse mesmo espírito. Não lutava para destruir pessoas, mas para derrotar o mal que nelas agia. Seu coração permanecia livre, mesmo em meio à guerra. O perdão não muda o passado, mas transforma o futuro. Liberta o coração do peso, abre espaço para a graça e devolve a paz. É um ato de coragem espiritual, o maior que alguém pode realizar. Porque perdoar é amar quando o amor parece impossível. Por isso, se há alguém que te feriu, entregue a Deus. Se há traições que ainda doem, ofereça-as em oração. Quando você decide perdoar, o céu se move em seu favor. Nenhuma injustiça fica sem resposta, apenas muda o campo da batalha. O que antes era ferida, torna-se altar. O que antes era ofensa, torna-se intercessão. E aquele que perdoa como Cristo se torna invencível, porque o ódio não encontra mais onde habitar. Essa é a espada do guerreiro da luz, o perdão que desarma o inimigo e abre o caminho da paz. A armadura da humildade. Nenhum guerreiro vence sem proteção, e a mais poderosa delas não é feita de ferro, mas de humildade. São Francisco de Assis dizia que o orgulho é o escudo do demônio, mas a humildade é a couraça dos santos. É por isso que os homens de Deus permanecem de pé, mesmo quando o mundo tenta derrubá-los. A humildade não é fraqueza, é a consciência de quem sabe que toda força vem do alto. A alma soberba atrai ataques porque quer brilhar sozinha. Mas a alma humilde caminha protegida porque reflete apenas a luz de Deus. Quando o cristão se reveste da humildade, ele se torna invisível aos olhos do inimigo. As setas da inveja se perdem no ar. As palavras de ofensa não encontram onde ferir. O humilde não precisa se justificar.
porque o próprio céu o defende. São Jorge lutava com essa armadura. Ele não buscava reconhecimento, apenas a vontade de Deus. Sua pureza interior era a muralha que o protegia. O mal tenta nos ferir justamente quando quer despertar em nós o orgulho, o desejo de provar algo. Mas quem confia no Senhor sabe que a verdade se impõe sozinha. Não há necessidade de gritar quando se está firmado na paz. A humildade nos faz enxergar como Deus vê. Ela silencia o ego e desperta o espírito. Ela impede que as críticas nos derrubem e que os elogios nos corrompam. Ela mantém o coração leve, mesmo em meio à guerra. É por isso que os santos sorriam diante das provações, não por ignorância, mas porque sabiam que nada é mais forte do que o coração em paz. Quem se curva diante de Deus não se dobra diante do mundo. Quem aprende a ser pequeno se torna invencível, porque o orgulho é o peso que derruba, e a humildade é a asa que eleva. E quando a alma aprende a se curvar, o céu se inclina sobre ela. É nesse ponto que o cristão começa a experimentar algo profundo, a limpeza interior que transforma a dor em graça e o sofrimento em purificação. A purificação do coração. Há feridas que o tempo não cura, mas que Deus transforma. Todo cristão precisa, em algum momento, permitir que o Espírito Santo limpe o coração das marcas deixadas pela inveja, pela falsidade e pela dor. Essa purificação não acontece em um instante, mas num processo. Deus remove camada por camada, até que o coração volte a pulsar na frequência da paz. A alma impura enxerga tudo através do filtro da mágoa. O olhar se torna pesado, a fé enfraquece e o amor se apaga. Mas quando a graça toca, o coração renasce. É por isso que Jesus nos deixou os sacramentos, o perdão na confissão, a força na Eucaristia, a luz na oração. Eles são as fontes pelas quais o Senhor restaura o que o mundo feriu. Purificar o coração é escolher ser livre. É deixar de carregar ofensas que já deveriam estar aos pés da cruz. É entender que o inimigo não teme palavras, mas teme a alma que se mantém limpa. A pureza espiritual é a arma que o mal não consegue imitar. Ela é como um espelho, reflete Deus e revela as sombras. Quando confessamos nossas faltas, o céu se abre, o peso cai, a alma respira e o coração volta a ouvir a voz divina. A limpeza interior é o caminho da vitória, porque quem está em paz consigo mesmo é inatingível. Nenhum olhar invejoso, nenhuma palavra falsa, nenhum ataque disfarçado pode atingir quem está envolto pela presença do Espírito Santo. São Jorge venceu porque manteve o coração puro. Ele entrou em campo de batalha sem ódio, lutou sem rancor e venceu sem vanglória. Essa é a marca dos santos. Combater sem se corromper. E quando o coração é purificado, o cristão começa a enxergar com clareza quem realmente caminha ao seu lado e quem apenas acompanha para observar sua queda. E é nesse discernimento que nasce a cura para a solidão e a força para perdoar os que traíram. O círculo das falsas amizades. Nada fere tanto quanto ser traído por quem um dia chamamos de amigo. A falsidade não dói apenas pelo engano, mas pela quebra da confiança. É um tipo de ferida que sangra em silêncio, porque nasce onde havia amor. Jesus conheceu essa dor no jardim de Getsêmani. Enquanto seus discípulos dormiam, ele foi entregue por um beijo, o gesto mais suave, usado para o ato mais cruel. E é nesse espelho que compreendemos, até mesmo o Filho de Deus foi traído por um rosto familiar. As falsas amizades são o disfarce mais comum do inimigo. Ele se aproxima sorrindo, mas o coração esconde intenções. São pessoas que aplaudem em público e criticam em silêncio, que oferecem ajuda apenas para descobrir fragilidades. Elas entram sem pedir permissão, mas saem deixando confusão. São presenças que drenam energia, minam a esperança e enfraquecem a fé. E o pior, às vezes, demoramos para perceber. Mas Deus, em sua misericórdia, permite que a verdade venha à tona. Ele não revela por crueldade, mas por libertação. Quando alguém é afastado da nossa vida, é porque a alma já não suporta o peso do fingimento. Às vezes, perder uma amizade é ser salvo de um ataque espiritual. É o céu nos protegendo através da dor. Nesses momentos,
É essencial não permitir que a decepção se transforme em amargura. São Jorge também foi traído, criticado e caluniado, mas jamais deixou de orar pelos que o perseguiam. Ele sabia que a justiça de Deus é perfeita e que o tempo sempre revela quem estava do lado da luz e quem servia às sombras. Transforme a traição em intercessão. Ore por aqueles que te feriram. Ofereça a dor como sacrifício. Quando a alma ora pelos seus traidores, ela quebra as correntes do ódio. O mal perde força porque não encontra reação, e a paz volta a reinar onde antes havia ferida. Quem entrega a dor a Deus nunca fica sem consolo, porque no momento em que você perdoa, os anjos descem, o céu age e a vitória começa. O exército celestial. Nenhuma alma fiel está sozinha no combate. Existe um exército invisível que luta ao lado dos que oram. Quando um cristão invoca o nome de Deus, o céu se move. São Miguel Arcanjo ergue sua espada flamejante, os anjos se posicionam em volta do justo, e os santos intercedem diante do trono divino. Essa é a realidade espiritual que muitos ignoram. O bem também tem um exército, e ele nunca perde. São Jorge faz parte dessa hoste gloriosa. Sua missão não terminou quando deixou esta terra, ela se multiplicou. Cada vez que alguém o invoca com fé, ele monta em seu cavalo branco e cavalga espiritualmente contra as forças que oprimem o povo de Deus. Sua espada representa a justiça divina, e seu escudo, a proteção que cobre os que creem. Quando você ora, algo se move no invisível. Talvez os olhos humanos não vejam, mas o inimigo sente. Uma simples oração feita com fé é capaz de mudar destinos, calar calúnias e desfazer obras de inveja. É por isso que o demônio teme o cristão que reza. Ele não teme o homem, teme o exército que o acompanha. São Miguel e São Jorge marcham juntos. O primeiro comanda as fileiras celestiais. O segundo cavalga à frente, mostrando que a coragem humana unida à graça divina torna qualquer batalha possível de vencer. Quando a alma diz, Senhor, eu confio em Ti, o inferno recua. Não importa o tamanho do inimigo ou a intensidade da inveja. O justo nunca está só. Há anjos à sua volta, guardando cada passo, cada decisão, cada noite de oração. Mesmo quando o mal parece vencer, lembre-se, ele apenas finge dominar o campo, mas quem segura a bandeira da vitória é Deus. Por isso, quando sentir o peso do ataque, não tema. Dobre os joelhos e chame o céu. A guerra pode parecer longa, mas a vitória já foi escrita. Nenhum mal resiste à oração dos santos, e nenhum fiel cai quando está sob o comando do exército de luz. Amém. E quando o primeiro raio da fé ilumina as trevas, o que estava escondido começa a ser revelado. A luz que revela as sombras. Toda mentira tem prazo de validade diante da luz. O que é falso pode até prosperar por um tempo, mas cedo ou tarde, o olhar de Deus expõe o que estava oculto. Jesus disse em Lucas 8,17: Nada há de oculto que não venha a ser manifesto, nem escondido que não venha a ser conhecido. Essa promessa é uma espada de justiça para o justo e uma advertência para os que se alimentam da falsidade. Há momentos em que Deus parece em silêncio, e o coração humano se pergunta: por que o mal não é desmascarado? Mas a sabedoria divina opera no tempo certo. Ele permite que as sombras se revelem apenas quando o coração está maduro para ver sem ódio e agir com misericórdia. Porque a luz de Deus não destrói, ela purifica. Ela mostra o que precisa ser curado, corrigido e libertado. A luz espiritual não é apenas um clarão externo, é uma revelação interior. Quando o Espírito Santo ilumina, ele mostra também as sombras que habitam dentro de nós. Os ressentimentos guardados, as vaidades disfarçadas, o orgulho que impede a paz. É impossível caminhar na luz sem deixar que ela revele também nossas próprias trevas. Esse é o preço da verdadeira libertação. Permitir que Deus veja tudo, para que Ele transforme tudo. São Jorge viveu assim, transparente diante de Deus, firme diante dos homens. O brilho de sua fé era tão intenso que as forças das trevas não podiam se esconder. O cristão que busca a verdade precisa fazer o mesmo. Não fuja das revelações de Deus. Às vezes, Ele mostra a dor, a traição ou o engano, não para te ferir, mas para te livrar. Quando a luz entra, o mal perde força. Quando a alma se deixa iluminar,
a inveja não encontra morada. É por isso que a oração e os sacramentos são faróis que mantêm o caminho claro. Quem anda na luz pode até ser atacado, mas nunca será vencido. E quando o mal é exposto, o próximo passo é selar essa vitória com a oração de proteção, o escudo final que consagra o coração à guarda do céu. A oração final de proteção chega o momento em que toda luta precisa ser entregue, quando as palavras do mundo se esgotam, quando as decepções já não doem e quando o coração cansado se refugia em Deus. É aí que nasce a oração mais poderosa, a que consagra tudo, amigos, inimigos, vitórias e feridas, ao cuidado divino. São Jorge sabia disso. Por isso, cada combate seu terminava em oração. Reze agora com fé viva e imagine o próprio São Jorge diante de você, erguendo sua espada ao céu e dizendo: nenhum mal resistirá àquele que confia em Deus. Glorioso São Jorge, fiel servo de Cristo e guerreiro invencível, coloco-me sob tua proteção. Com teu escudo sagrado, defende minha mente de pensamentos de inveja, meu coração de sentimentos de rancor e meus caminhos de toda armadilha escondida. Que tua espada, símbolo da justiça divina, corte todo laço de falsidade e dissolva toda influência maligna lançada contra mim. Ilumina, São Jorge, as intenções dos que me cercam, e que nenhuma amizade disfarçada tenha poder de me confundir. Repreende em nome do Senhor todo espírito de inveja, toda energia de traição e toda palavra contrária à minha missão. Que o fogo do Espírito Santo envolva minha casa, meu trabalho e minha família, tornando cada espaço um terreno sagrado, onde o mal não entra e a paz não se apaga. Concede-me, Senhor, por intercessão de São Jorge, a serenidade dos justos, a firmeza dos que creem e a alegria dos que sabem que a vitória vem de ti. Guarda-me com teus anjos, sustenta-me com tua graça e ensina-me a vencer o mal com o bem, como fez o teu servo fiel. E quando eu me sentir fraco, recorda-me que não estou só, que há um exército celestial ao meu redor e que o teu nome é meu refúgio e minha força. Amém. Essa oração é como um selo espiritual. Ela fecha as brechas, renova o espírito e estabelece a paz. Nenhuma força contrária resiste à alma que ora com o coração entregue. E quando a oração termina, algo muda no invisível. O peso se dissipa, o ambiente se purifica e a alma percebe: a luz venceu mais uma vez. O triunfo da luz. Depois de toda a batalha, vem o amanhecer. O campo ainda guarda as marcas da luta, mas a alma sabe: o mal caiu e a luz venceu. O sol nasce sobre a terra e também dentro do coração. A paz não é ausência de guerra, é a certeza de que, mesmo entre as feridas, Deus permaneceu. É assim que termina toda luta travada com fé, não com ruído de espadas, mas com o silêncio da vitória divina. São Jorge não conquistou apenas uma vitória exterior, mas uma transformação interior. Sua fé o elevou acima das sombras. Ele nos ensina que o cristão não luta para ser admirado, mas para ser purificado. Cada lágrima derramada na presença de Deus se torna perfume no céu. Cada injustiça suportada sem revolta é um escudo que se fortalece. E cada oração feita no escuro abre uma fresta por onde a luz divina entra. Quando o justo permanece firme, o inferno desmorona. Nenhuma força contrária resiste ao coração que decide continuar amando, mesmo ferido. A vitória dos santos não está em destruir inimigos, mas em permanecer bons enquanto são provados. É assim que se vence o dragão, mantendo a fé quando tudo parece perdido. E quando o primeiro raio da manhã toca o rosto do guerreiro, ele entende: Deus sempre esteve ali, mesmo no silêncio. O escudo ainda brilha, a espada repousa, e o coração está em paz. A alma se ergue, livre, restaurada, cercada pela presença que jamais abandona. Em cada aurora, o céu renova a promessa. A luz volta a brilhar, a paz retorna e a fé se firma. O inimigo se cala, o mal recua e o amor reina. Porque todo aquele que luta sob o manto da graça jamais é derrotado, apenas amadurecido. E agora, após a vitória, resta apenas o silêncio sagrado que prepara o coração para o encontro final com a paz. A paz depois da tempestade.
Quando tudo se aquieta e o coração enfim respira, o guerreiro percebe que a batalha foi apenas o caminho até Deus. O barulho dos ataques se torna lembrança distante, e o que resta é uma paz que o mundo não entende. Essa é a recompensa dos que lutam com o coração limpo. A serenidade que vem de saber que nenhuma lágrima foi em vão. A alma que confia aprende que o sofrimento tem propósito. Cada ferida curada é um testemunho da fidelidade divina. O inimigo tentou destruir, mas Deus transformou em fortalecimento. O que parecia perda se tornou libertação. O que era dor se tornou caminho de santidade. Assim é a pedagogia do céu. Ele permite a luta, mas sempre conduz à vitória. Agora, sob o manto de São Jorge, a alma descansa. O cavalo branco simboliza o recomeço e o escudo reluz sob a luz da graça. O cristão entende que não precisa mais temer, porque o mal já foi vencido e a fé saiu mais forte. Essa é a verdadeira paz, não a ausência de provações, mas a presença constante de Deus. E quando o silêncio toma conta, é possível ouvir o sussurro do Espírito dizendo: onde antes havia medo, agora há confiança. Onde havia ódio, agora reina o perdão. Onde havia trevas, agora há luz. Assim termina toda a batalha travada em oração, com o coração rendido, os olhos voltados ao céu e a certeza de que nenhuma inveja, nenhuma falsidade e nenhum inimigo podem apagar o brilho da alma que pertence a Deus. Bênção final, que o manto de São Jorge te cubra com coragem, que a luz de Cristo te envolva com proteção, que a inveja caia, a falsidade se desfaça e tua vida seja guardada pela presença do Altíssimo. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.